Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 1º de julho, a primeira semana do mês, a primeira semana do semestre. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, fazendo a revisão rapidinha aqui de sexta, que eu não cheguei a fazer, sexta-feira foi um movimento assim bem muito forte, aliás, no dólar. Novamente, o dólar renovou o máximo, né? E aqui, pelo setup da regra de coloração do Renko, a gente vê que deu algumas, assim, trocou de cor várias vezes ao longo do dia, mas algumas geraram stop, infelizmente. Por exemplo, essa primeira cor aqui que a gente teria, no caso, que entrar, né? Teria estopado, a compra teria andado aqui uns 6 pontinhos, eu acho que pra mim não teria andado praticamente nada. A venda aqui teria andado uns 10 pontos, mais ou menos, compra estopou, venda estopou, e aí a compra, essa compra aqui, 47 pontos em quase uma hora, muita coisa. E aí a venda teria estopado e a compra de novo, renovando máxima histórica aí de... Máxima histórica não, máxima aí de uns 2 anos mais ou menos, mais 20 pontos. E a venda sensacional também, movimento aí de 40 pontos de queda, novamente a compra andando bastante, uns 20 e tantos pontos. Aí a venda já aqui já não andou tanto, compra já andou bastante, e a venda aqui no final do movimento. E aí já começou a ter ruído demais aqui no fim do dia, que já não vale a pena a gente dar atenção, por ser sexta-feira no fim da tarde. E aí falando em relação ao gráfico, o gráfico do dólar foi bem complicado sexta-feira, porque foi um dia de tendência de novo, né? E aí essa tendência infelizmente já começou do início do dia. As médias aqui, lembrando, estavam sem tendência. Deixa eu ver se eu tô com o Ctrl+J, Ctrl+K ativado, peraí. Então falando do macro aqui, só relembrando, essa região desse caixote de cor preto, né? Era uma região máxima aí de um bom tempo, importante, do semanal. Deixa eu dar um zoom aqui. Era essa região aqui atrás, então tinha bastante liquidez. E aí nós tínhamos aqui o teste já dessa região deixa eu ver que dia, quinta-feira. A quinta já teve e também no fim da quarta-feira. E aí na sexta simplesmente rompeu essa região e ignorou completamente. Mas o que a gente vê é que esse canal de alta que tem desde o início, praticamente o junho todo, só com esse rompimento falso aqui embaixo, respeitou o fundo de novo do canal no fim de quinta. E aí na sexta-feira já abriu respeitando. E a gente vê inclusive que a máxima de sexta-feira foi justamente essa LT que a gente tem macro aí. E aí o movimento já logo na abertura já abriu com LS ativo. Infelizmente, por gráfico de candles e análise técnica, fica inviável fazer operação de compra aqui. E aí o movimento só subiu. Pensar em reversão também não tinha confluência para caçar reversão no meio desse movimento. E aí chegou exatamente no segundo Keltner, LT. Pensar em venda aqui também seria muito arriscado, porque a gente só tem essas confluências aqui em relação a price action, não tem nada de Fibonacci. O movimento realmente respeitou, fez pullback, aqui não teria dado venda, talvez por fraqueza da média 9, e já caiu reto buscando a média 50. A 50 aqui, pensar em setup da 50 é interessante? Olha, é aquilo, situação, o dólar ainda está muito tenso para cima, né? Tendência, infelizmente. Mas está esticado, eu não pensaria em compras não. Movimento aqui no diário, semanal, muito, muito esticado. Porém, teria ido, né? Teria ido. A 9,20 começou a ficar sem tendência. Cruzou para cima, cruzou para baixo, cruzou para cima. Então, a gente passa a ignorar elas. Muito candle de rejeição. Novamente testou a máxima. Esse candle aqui a gente vê que teve um volume até interessante, essa sombra. Justamente, talvez por ordem de stop, né? De quem estava vendido. Mas aí o movimento ficou completamente travado depois. Meio que um canal dentro de um canal. Então, sinceramente, foi um dia com muita volatilidade. Volatilidade no sentido... Na verdade, não de volatilidade, foi de variação. Variação no dia foi, assim, absurdo. Mais de 100 pontos, subiu quase... Na verdade, subiu mais de 1,5. Então, na semana, o dólar subiu demais. No mês, o dólar realmente também subiu muito. Finalizou junho, que aí eu comentei também, né, que tem motivos macros para isso. Essa região que nós tínhamos aqui era a região de 5,50, né? 5,50 era uma região importante para ser testado. Tinha também aqui a questão de fechamento do semestre, fechamento do mês, VWAP do mês, PETAX do mês, rolagem de contrato já começa amanhã. Então, algumas coisas que acabam interferindo, infelizmente, nesses movimentos. E a situação, o risco aqui no Brasil, infelizmente, é complicado e aí puxa esse dólar para cima, infelizmente. Mas, sinceramente, eu não vi nada a ser feito no gráfico de candles, não, tá? E aí, falando em relação ao índice, o índice Renko aqui, e aí que a gente teve... Dia 28 aqui, o índice já não teve tanta troca de cor igual o dólar. Dia 28, então, começou aqui,
A primeira cor depois teria sido essa. Essa cor, infelizmente, teria estopado também, venda estopou. A compra, uns 200 pontinhos, venda teria estopado, compra também. Essa venda aqui, uns 200 pontinhos também. Muito ruído nessa região. Eu tava acompanhando na hora, até comentei que tava horrível, horrível. E aí, do nada, trocou para essa venda começou a desenvolver aqui, andou mais de 900 pontos, essa compra também, uns 800, essa venda aqui também. Então, assim, na parte da manhã, Deus me livre, mas depois começou a dar algumas oportunidades. E aí, falando em relação ao gráfico de candles, situação, assim, bem complexa no início do dia, temos que relembrar algumas coisas macro, né? Dando aqui um zoom, nós temos, deixa eu abrir o contrato atual que fica mais fácil. Eu tinha marcado alguns caixotes importantes, esse caixote aqui de baixo, esse caixote aqui de cima eu vou até tirar ele depois, que não tem mais importância, vou tirar já. A gente teve aqui o rompimento, né, o fechamento de quinta-feira já fechando próximo de máximo, então a gente vê que o índice está forte, mesmo que o dólar esteja subindo, o índice também está. O Ibov também está subindo, então a gente vê que os dois estão subindo, então é uma correlação que não está acontecendo os dois, um de alta, outro de queda. E aí o primeiro movimento do dia, candle de baixa, de força baixista, um gap simples, e aí a gente vê que o movimento ficou muito travado, fazendo um topo arredondado. Um topo arredondado que pode sim dar continuidade ao movimento de baixa, mas sinceramente eu não vi nada que ser feito. Trap Zone da 20 com 80, gatilho aqui esse 19, não. Médias ainda sem tendência, tá formando simplesmente um topo arredondado, espera sair dessa região e fazer um pullback. Só que não deu, o movimento caiu reto. E caiu reto e chegou nessa região aqui, que eu tenho de troca de polaridade, muito importante. Que aqui, inclusive, nesse dia aqui anterior, respeitou. Era uma região importante, média 200. Então, poderia travar aqui. Se eu for marcar retração nessa pernada de... essa pernada de alta aqui também é na região de retração, então poderia respeitar. Pensar em reversão aqui, deu oportunidade de reversão? 2 minutos, talvez? 2 não deu. O 5, quando teria dado, já não tinha risco retorno. Então a gente não faz nada, infelizmente. Aí o movimento voltou muito forte. Ignorou aqui a alta, né? Quer dizer, ignorou a baixa. Então se for marcar a retração do topo ao fundo, a gente vê praticamente que ignorou até o 61 de retração. Tentou passar do 61 de retração. As médias estavam sem tendência, tá? 9, 20, 50, 80, uma bagunça aqui. Começando até a respeitar, fazer um outro padrão importante, que era esse topo aqui. E esse fundo aqui, então poderia ficar em canal, né? As médias sem tendência, nada a fazer. Candles aqui de rejeição, também nada a fazer. Voltou para a região do 200. Trap Zone, tentou reagir para cima, tentou para baixo. E aí ficou completamente sem o que fazer no fim do dia. Formando aqui um cenário que a gente vê que tinha topos do dia. E fundos também, fazendo talvez até um triângulo simétrico aqui. Que vai ser algo importante e determinante para amanhã. Mas o cenário aqui do dia, sinceramente, aqui muito arriscado, terrível. Depois, infelizmente, caiu, subiu e morreu o fim do dia. Pelo menos o índice não caiu tanto, tá? Quanto o dólar subiu. Isso é uma coisa boa. O índice está segurando bem esse movimento de alta do dólar. Mas aí, falando em relação ao estudo semanal agora, falando em relação ao dólar aqui, situação do estudo semanal, tempo gráfico mensal. Tá triste a situação, mas é um triste que... tá legal, né, em certo ponto. Tipo, o cenário tá muito tenso, o tenso pode ficar interessante depois. Tenham atenção a essa resistência aqui, mas antes da resistência, lembrando, nós temos uma LT, tá? E aí, talvez agora esteja rompendo essa LT para muitas pessoas, porque depende de como a pessoa marcou a LT, porque se tiver marcado dessa forma aqui, lembrando, né? Então, meio que agora estaria fazendo o rompimento. Então, acho que para todo mundo que marcou esse canal de baixa, o rompimento já está acontecendo e já fechou fora. Então, depende de como que a pessoa marcou a LT. Para mim, todos estão com rompimento agora. Resistência também a gente vê um rompimento. Só que aí lembra da aula que eu falo que quando a gente tem uma região aqui meio travada, não é interessante que o preço saia da região de fundo e rompa a região aqui talvez da máxima sem fazer um respiro, que pode ser às vezes um rompimento falso. Então a gente pode ser, né, que a gente esteja diante de uma situação de rompimento falso e tem vários fatores para isso. Primeiro, que aqui é uma região de liquidez, né? Então o movimento inicial é movimento de stop, então aqui comprar topo não é interessante, mas aqui o movimento talvez esteja subindo por stop de quem está vendido, se posicionou aqui, então é um fluxo de stop de liquidez. Então tem a questão de ser região de resistência que subiu de forma esticada sem fazer respiro. 6 meses de alta consecutiva, então todos os candles aí do ano fechando positivo, algo que não é comum. Então, historicamente, a gente não tem dados que mostrem que vai continuar fazendo isso
por mais de 6 meses. E aí o segundo semestre vai começar amanhã praticamente. E aí, então pode ser rompimento falso. E essa última barra de junho, né? Foi uma barra assim enorme, que foi a maior barra do ano. E não só do ano, uma das maiores que nós tivemos nos últimos meses, se não desde aqui de 2022, tá? Então a barra é enorme. E pode ser uma barra talvez de exaustão. Justamente em região aqui importante. E aí se a gente for olhar outras coisinhas que eu vou lembrar, vamos falar aqui algumas coisas como, por exemplo, IFR. IFR está em região de sobrecompra. Fechou sobrecompra aqui mês de junho. E aí a última vez que fechou foi aqui nessa região, lá em 2020, pós-pandemia, né? O movimento estava bem estressado. Eu espero que venha respeitar essa etapa do IFR. Espero de verdade. A gente teve aqui um fundo duplo. Se eu marcar em relação à projeção desse fundo duplo para cima, ignorem que eu marquei foi por retração. Mas aqui é a região de primeiro alvo, então um alvo aqui importante para quem tem dificuldade em enxergar, então marcando dessa forma, aqui ó, primeiro alvo aqui embaixo. Eu espero que seja sinal para correção, porque se não for, ai, porque para chegar nessa máxima aqui, tá na tampa, tá? Tá na tampa da máxima histórica aí, infelizmente. Máxima histórica eu digo em relação ao gráfico sem cálculo, juros, inflação, etc, tá? Então aqui, infelizmente, está muito próximo de chegar lá. E eu já vou até, inclusive, marcar o caixote lá de cima, infelizmente. Porque agora se torna uma região muito preocupante. Eu vou deixar a partir daqui, porque nós temos essa possível resistência aqui agora. Para chegar aqui, em relação a pontos, mais 140 pontos. Esse mês teve uma variação de... Não é possível. Não é possível. Sério? Meu Deus. É isso mesmo. Caralho. Uau. O YouTube até vai barrar esse vídeo. Quase 400 pontos. Nossa. Deixa eu ver esse aqui. Chocada. Esse aqui foi mais. 500 pontos. Bastante coisa. Muita coisa. Então, assim, passou mais do que todo o início do ano. Do início até final aqui. Praticamente o tamanho... Um mês, junho, fez o tamanho de 5 meses que nós tivemos de janeiro a maio. Junho fez esse movimento todo. Então tá muito esticado, você tá pro IFR. E aí a barra tá longe. Se a gente for ver média aqui do mensal, pelo menos eu não sou de olhar. Mas é interessante ver que o fechamento está afastado em relação à média de 20. Importante isso. Porque quando a gente geralmente tem um afastamento muito relevante em relação a 20 no mensal, ela tende a se aproximar. Aqui, por exemplo, fechou longe, depois se aproximou. Aqui teve um fechamento longe, mas a pandemia, infelizmente, teve uma oscilação muito forte em relação ao dólar, mas tende a voltar a ela depois. E aqui a gente está tendo um fechamento muito longe. Não está acontecendo nada tão sério, eu digo, numa magnitude comparando a pandemia, para algo assim estar acontecendo. E sim, eu sei que tem fatores, infelizmente, interno e externo que influenciam esse dólar para cima, mas não tanto quanto aqui, por exemplo, na pandemia. Então, infelizmente, o cenário está bem complicado. E aí a gente teve agora um semanal, né? O candle semanal, semanas consecutivas de alta. Essa última barra da semana também foi absurdamente forte. Uma barra aqui de 235 pontos, muita volatilidade. Rompendo então essa máxima, a gente vê que essa barra realmente, assim, pegou essa liquidez, né? Importante. E aí, simplesmente esse pivô aqui, se eu marcar para cima, pivôzinho, região de 161 tá ali na cara, o 100% já foi atravessado reto. Região de interesse, então, cravado, que eu já venho comentando que poderia ser testado, cravou 5,50, atravessou 5,50, já tá em 5,60. 5,60 e tá na cara e talvez de 5,80, inclusive, aqui em cima. Então, tomar muito cuidado, porque aqui nós temos uma presença vendedora, que foi o início dessa tendência que nós tivemos aqui. Talvez essa força vendedora venha atuar. Se ela não atuar, esperem que talvez essa região aqui venha a ser testada, infelizmente. Eu não queria que fosse de uma vez, tá? Porque já tá muito esticado. Precisa de um respiro, porque senão vai acabar sendo a qualquer momento um rompimento falso. Em relação aqui, o IFR também já passou, tá? Passou. Então, já passou o IFR e isso é preocupante, porque as últimas vezes que passou a gente teve um retorno depois. Então, mais um fator aí de atenção. Está tendo divergência em relação ao IFR também, para quem acompanha a divergência. Então, a gente está tendo topos mais altos aí, e aí... Não, esquece divergência, realmente está ok, tá? Mas atenção em relação a isso. Não estou gostando desse movimento como está esticado. Já tem um tempo que eu falo isso, mas o movimento simplesmente está ignorando.
Só que atenção que essa última barra aqui realmente foi uma barra muito forte mesmo. E aí, em relação ao diário, o diário aqui que a gente teve, olha o movimento de sexta-feira, quase chegando em Keltner, quase, muito longe. Também está sobrecomprado, então pensar em movimentos de compra, né, nas primeiras horas não fica interessante. E não é normal que chegue em canal de Keltner, tá? Quanto maior o tempo gráfico, mais preocupante fica. E aí a gente teve aqui, por exemplo, na pandemia, no início de 2020, o movimento só atravessou Keltner. É algo normal? Não, não é normal. Então, outras vezes aqui, respeita a região de Keltner. Então, é uma região que é uma fronteira. Uma fronteira que pode continuar subindo, mas tende a ser uma subida bem, talvez, garrada, né, em forma de deriva. De qualquer forma, região aqui importante. O candle de sexta foi muito forte, rompeu região macro aí, pegou liquidez, fechou acima, muito acima de 5,50. Foi o último mês, o último dia, na verdade, de junho, o último dia do semestre, fechamento da Petax, enfim. E aí, eu não sei se por trás realmente envolve muito isso. Acho que sim, eu vejo muitas pessoas falando. Mas se a partir de amanhã o novo semestre começar, se essas questões de cálculos interferem, talvez a gente pode ter um movimento bem diferente, tá? Então, a partir de amanhã a gente pode talvez ver uma situação do fluxo um pouco mais vendedor, talvez uma realização do que fizeram ao longo desses 6 meses, quem sabe. Então, a pensar nessa forma, eu não consigo infelizmente pensar em movimentos compradores, tá assim, cansativo isso já. O movimento só vai subindo. A gente teve uma deriva aqui no meio desse movimento, e isso aqui pode ser uma exaustão da deriva, porque foi muito forte o rompimento para cima. Longe da 20, a 20 está em divergência em relação a 200, bem longe, esticado. E aí, em relação a 60 minutos, aqui, olha a Keltner, olha a fronteira, nossa LT aqui praticamente respeitando. Então, ainda está nessa deriva, nós estamos na região de LT, e essa LT está respeitando, a gente pode ter um movimento vendedor. E aí, respeitar talvez a LT de baixo agora. O movimento está subindo, garrado, por causa de Keltner. E está também sobrecomprado, então eu não vou caçar aqui a operação de compra, lembrando. E esses últimos candles de sexta-feira meio que foram horríveis. E aí vai dar o setup do IFR logo na abertura, que é um setup muito agressivo, só pelo fato de estar muito esticado. E se não der o setup do IFR em relação ao swing trade, tá? Pelo semanal, mensal, porque essa oportunidade que vocês estão vendo aqui são oportunidades raras. A última vez que aconteceu isso foi poucos meses atrás, no dólar, e antes disso só anos atrás. Então nós temos o IFR ativo no semanal, no mensal, algo que não é comum. Vocês estão diante de um fato, então, que poucas vezes acontece, tá? E aí, em relação à VWAP também, infelizmente esse mês também não respeitou aquele padrão da VWAP. E eu tô reparando uma certa, assim, característica. Parece que sempre nos últimos 2 meses, talvez do fim do semestre, igual no ano passado, novembro e dezembro, a VWAP também não respeitou. E aí, depois, ao longo desse ano, acabou buscando a VWAP. E agora, no fim desse outro semestre, maio e junho não respeitou também. Então, maio a gente teve um afastamento nos últimos dias e junho também, olha o afastamento que a gente teve em relação ao VWAP do mês. 220 pontos é muita coisa, não é um padrão assim que tende a não respeitar. Na verdade, é o contrário, que tende a respeitar. E aí a gente teve essa característica no fim do ano passado e agora também, nos últimos 2 meses do semestre. Então, talvez essa questão de ser semestre é uma influência muito grande. E lembrando, é semestre pra gente, mas é fechamento de balanço de empresas lá nos Estados Unidos, tá? Muito importante isso. É como se fosse o ano deles, é como se reiniciasse agora. As escolas, por exemplo, fazem isso, no início do ano começar depois agora do verão, né? Então, pode ser uma influência desse fluxo gringo. Pode ser um dos motivos. E aí, então, esticou bastante, esticou muito. O dólar aqui. Eu não vou ficar caçando operação de compra. Infelizmente, eu acho que compra é só para quem faz operação de longo prazo. Quem já está comprado aí, porque quem está querendo comprar agora, meu amigo, isso aqui é comprar topo. Pode subir mais? Pode, mas olha para trás. Olha o tanto que já está longe, né? Então, por que a pessoa não entrou aqui antes? Aqui. Por que vai entrar aqui agora? Ah, pode ser que suba mais? Pode, mas esse movimento aqui tá fazendo uma pernada só. Já tá esticado. Então, para day trade fica complicado também. Então, filtrar melhor as operações. Eu continuo focando mais em operação, então, de vendas, tá? No dólar. E se for fazer de compra, que seja com alvos mais curtos. Em relação... lembrando, amanhã é vencimento de contrato. Vai ter a rolagem do dólar. E aí, pode ter gap diferente nos contratos. Cuidado com isso.
Eu já vou considerar o contrato que vai mudar amanhã. A gente pode ter o gap dinâmico? Pode, desde que abra aqui embaixo. Se tiver, atenção, porque pode dar Fab 4, apesar que Fab 4 eu não sou de usar aqui no dólar, para esse tipo do ativo, infelizmente, né? Não é muito interessante, porque não é de acontecer esse gap, mas se acontecer pode ficar interessante. Pode ficar interessante, vai dar o sinal confirmando o setup do IFR junto, tá? Para venda. Mas se for um gap de alta, é ficar só observando. O movimento ainda tá muito tenso. E fazer o quê, né? E aí o Ibov teve um movimento muito bom esse mês. Vamos lá pro mês. O mês aqui do Ibov fez um movimento que eu já tava esperando, que bom que fez, uma correção. Então, por mais que o início do mês tenha sido assim um caos, né? Aí a gente teve uma correção boa nos últimos 15 dias. É uma região de retração, lembrando, o primeiro nível de retração. É uma região de troca de polaridade. Aqui é importante, do ombro, cabeça, ombro. Nossa, o índice é tão mais fácil de analisar. Muito mais o macro. E aqui a gente tem, então, confluência, né? E sem falar que a região do preço bola, 120 mil. E aí a gente tem, assim, a questão de ondas de Elliott, né? Onda 1, 2, 3, 4, a 5 tá para acontecer. Então isso aqui tudo que a gente está vendo é apenas um movimento de correção. E as notícias estão, assim, criando muito pânico, sendo que não é nada exagerado essa correção. É uma correção muito simples. Tanto é que essa correção só foi preencher Fair Value Gap, uma outra coisa importante, ó. Fair Value Gap, praticamente todo preenchido. Só faltou um pouquinho, mas esse pouquinho aqui não interfere, tá? Então a gente teve um PFR fechando aí esse mês de junho, lindo, em região de confluência, que pode dar seguimento ao movimento de alta. Importante isso. E aí precisava dessa correção, precisava por vários fatores, porque a gente tinha aqui o setup do IFR ativo no mensal, longe da MED 20, longe aqui da 200, então precisava de uma correção. E a correção está acontecendo, então agora a gente pode ter uma nova pernada de impulsão. E se Deus quiser, o dólar venha fazer um movimento de contrário, né, de correção e influencie, ajuda aqui o Ibov. E aí, falando em relação ao, deixa eu ver, semanal agora. O semanal aqui, a semana anterior, eu falei que fechou muito bonita, que se rompesse essa máxima aqui, ia acionar um padrãozinho 1, 2, 3 de compra, né, nessa região. E essa região também era banda de Bollinger. Não sei se vocês lembram, de vez em quando eu falo de banda de Bollinger. É um setup interessante para tempos gráficos maiores. Ou fechou dentro, fecha fora, né? A gente teve aqui o início de uma tendência forte. E aí o primeiro candle que fecha dentro da barra, né, dentro das bandas, na verdade, se o candle seguinte vier a romper essa máxima, nesse caso aqui fez isso, a gente pode ter um movimento mais forte de comprador. Então houve um rompimento da máxima nesse candle que fechou dentro. Então a gente pode ter pelo menos a busca, né, dessa média aqui no meio. E se não for buscar a banda de cima. Então as bandas aqui avisaram esse movimento também. Então o semanal aqui também tá dando esse contexto bem interessante. E aí, deixa eu fechar aqui, tirar as bandas de novo. O que a gente teve, né? Esse cenário que estava caindo em correção, porque poderia ser uma bandeira, ainda pode ser uma bandeira de alta. E aí a gente teve uma sequência aqui de 4 semanas seguidas, muito forte de queda, que criou um certo pânico. E esse pânico aqui, infelizmente, realmente ficou esticado, rompeu esse canal e pode ser exaustão, tá? E tá voltando para esse canal. Então, esse canal aqui vai ser muito importante, essa LT superior, caso venha a ser testada. Aqui é onde o índice está, né? A gente teve um movimento também esticado, o setup do IFR acionou nesse fundo. Deu certo aqui, está corrigindo por enquanto. Tem retração, 2 terços de força compradora, vários fatores para tentar segurar o preço aqui, fechamento do Fair Value Gap. E aí tá tentando voltar. Só que esse retorno agora tem alguns problemas. Espero que não seja impedimento para subir mais. Mas essa região aqui se tornou uma região muito importante de troca de polaridade. Não só por isso, mas também marcar a retração aqui é 50%. Então pode ser que venha respeitar. E a MED 20 está descendo. E a MED 20 estava ancorando o movimento de baixa aqui, ó. Então ela pode continuar ancorando. Então espero que não aconteça isso. Mas se fizer uma correçãozinha e voltar a subir, acho normal. Eu só não quero que rompa esse fundo aqui, porque o cenário vai ficar bem pior, tá? Então, o que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou marcar esse caixote no meu gráfico oficial, porque pode servir como resistência aqui pra gente. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui no gráfico do contrato atual. Vamos lá pro semanal. Na verdade, não vou dar para olhar o semanal. Vamos pra cá, e aí a gente vai fazer algumas alterações aqui. Depois eu falo do que se trata para não confundir. Aqui. É essa região que eu estou falando. Pelo Ibov fica mais claro.
porque o Ibov não tem essa questão de gap, de rolar de contrato. Então é isso aqui que eu tô querendo marcar, que é essa região aqui azul do índice futuro. E aí a gente tem aqui em relação ao Ibov voltando semanal, pullback, tá fazendo pullback nas médias, então por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, porque pode ser uma região que venha ter uma defesa vendedora, e é normal que venha ter. E aí em relação ao diário, fica bem mais claro como que sexta-feira deu essa indicação, né, de que vai tentar travar essa região. A gente teve um movimento de trava aqui na sexta-feira, tinha aqui a média 50, retração, força vendedora, né? Então é normal que venha travar. E aí por isso que a gente tem que deixar aqui marcado esse caixote. Esse caixote aqui é importante. Esses outros aqui eu vou apagar já para mostrar o que se trata. E aí voltando pro Ibov, para ficar mais fácil pra gente aqui, 60 minutos. A gente vê que fez como se fosse um fundo duplo, agora aparecendo, né? Fundo duplo aqui embaixo. Ao mesmo tempo, um ombro, cabeça, até talvez um segundo ombro aqui. Essa região era muito importante, essa região foi rompida, passou pela média de 200 e está tentando subir aos pouquinhos. Eu não tô gostando como tá subindo agora, já tá parecendo que tá meio agarrando, tá com fraqueza um pouco essa força compradora. Porém, desde que continue assim, ok. Perigo é voltar para média de 200, ficar travado. Vamos esperar que não, né? Deixa o movimento voltar aqui. Então, agora falando do contrato do futuro, pra gente fazer as marcações aqui corretas, 60 minutos, é essa região que eu estou falando, do Ibov, vou jogar pra frente. Essa região aqui embaixo eu vou deixar marcado, pode ser que respeite no futuro. E aí, por que talvez um dos motivos do preço está travando aqui também? Porque se eu for olhar o contrato futuro, é uma região de topo, do alargamento, que nós tínhamos aqui muito estranho. Mas eu já vou tirar, porque não tem muita importância agora. Esse caixote aqui, lembrando, um azul, é a região de troca de polaridade, de força vendedora. Essa linha que eu tenho marcada aqui é a VWAP de maio. Lembra que eu falei que a VWAP do mês anterior também não respeitou? Então, tá chegando mais próximo dessa VWAP do mês anterior. E aí, junto com essa região, eu vou apagar esse outro caixote aqui, vou apagar esse caixote também, vou deixar só lá de cima. Então, nós temos essas regiões aqui importantes. O VWAP de maio tá lá em cima. E aí, o VWAP desse mês, os últimos dias também se afastou. Não é normal de acontecer, mas talvez seja pela questão que eu falei do semestre, e aí tá esse afastamento horrível aqui, que pode ser um dos motivos que infelizmente a gente possa ver o movimento travado, só para buscar a VWAP do mês de junho, só para isso. Mas a VWAP do mês de maio tá aqui, ó, na frente. Então a gente está entre a VWAP de junho e a VWAP de maio, preço trabalhando no meio dessas duas VWAPs. Em relação aqui ao estudo semanal, então tirando o máximo possível de marcação, né, eu tenho até uma linha azul aqui subindo, que eu também vou tirar ela, que eu tinha marcada dessa linha, dessa LT aqui. Só que essa LT, infelizmente, não foi respeitada. O movimento aqui está segurando, então, nessa região que nós temos, de troca de polaridade. Bem bonitinho, LT. Então, a gente talvez tende, no macro, né, buscar LT de cima. Só que tem impedimentos no meio do caminho. Tem possíveis travas aqui nessa região. Aqui, os 5 minutos, agora falando de amanhã, né, eu comentei de um possível triângulo, um triângulo simétrico. Aqui de sexta-feira, que a gente teve LT aqui, que esse padrão, pelo menos por price action, dizem que é um padrão de continuidade. Não posso afirmar que seja, prefiro realmente esperar a confirmação e depois um pullback. Então nós estamos aqui num cenário que infelizmente está indicando que está fraco a força compradora. Está começando a travar em torno da média de 200. Então o gap de amanhã pode ser um gap bem feio, tá? Estou sem muitas expectativas aqui, um gap bem feio, bem possível de se fazer isso. Aqui, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Em relação ao diário de sexta, pelo índice futuro. Deixa eu ver se estou no diário. Diário. Oh, meu Deus. Diário de sexta foi bem estranho, foi um candle meio... um PFR muito feio, porque teve essa rejeição inferior. Só que em relação ao Ibov, foi a mesma coisa praticamente, um com mais rejeição do que outro. Deixa eu ver aqui se houve rompimento da máxima, houve. Então, o cenário está bem complicado aqui. Nós estamos em região de trava vendedora, esse caixote azul, e trava compradora, aqui. E aí, de relação a setup do IFR, não temos um índice, mas nós temos um dólar. Então, assim, dólar, eu não vou ficar caçando operação de compra, mas operações de venda.
Só que índice eu não tenho uma visão aqui, momento curto para day trade, qual que seria uma direção melhor. Tanto faz, tá? Tanto faz. Mas o dólar que realmente está muito estressado. Olhando lá fora o cenário, essa semana foi muito estranha no S&P. Olha como é que ficou travado. E a gente subiu. A gente subiu bem. E o S&P travado. Que bom, né? Travado aqui em região de máxima. Uma região que infelizmente segue esticado, tá estressado. Nasdaq tá fazendo esse movimento com o S&P, mas o Dow Jones, lembrando, Dow Jones já fez um movimento aqui importante. Já foi buscar quase próximo da região de máxima aqui. Importante isso, algo que não estava acontecendo, estava tendo divergência. Mas por enquanto ainda tem, né? Ainda tem. O S&P renovou máxima, Dow Jones não renovou. Dow Jones, opa, será que eu tava vendo a DXY? Ixi, eu tava vendo DXY, esquece. Era o Dow Jones que eu tava querendo falar. Gráfico do Dow Jones aqui, feio ainda, no meio dessa pernada de baixa, enquanto que o S&P já tinha rompido essa máxima aqui. Então está tendo divergência de Dow Jones com o S&P ainda. Uma coisa importante pela teoria de Dow, que a gente tem que ter atenção. O DXY, o dólar lá fora está subindo e está próximo de região de resistência, que eu espero que seja resistência, para dar confluência com o nosso dólar aqui. Então eu espero que essa região dessa máxima aqui venha a respeitar. O nosso EWZ, infelizmente, que veio a cair, né, na sexta-feira, só que está em região ainda de força compradora. Essa LT aqui é LT lá de 2002, mais ou menos, então é uma LT muito forte de força compradora e por enquanto tá travada aqui. Que fique assim, pelo menos. O petróleo tá ok, tá semana bem travada. O VIX também ok, na região de fundo ainda. Só que aí os juros americanos sexta-feira subiu bastante, isso pode ter sido uma das puxadas do dólar, infelizmente. O juros subiu muito lá fora. O ouro travado. E aqui em relação a... Deixa eu ver o que eu ia falar. Deixa eu ver o que eu ia falar. Por enquanto, realmente eu esqueci. Mas depois... deixa eu lembrar aqui. Eu não entendi muito bem essa imagem, porque eu não tive tempo de ler. Na hora que eu li, só salvei aqui pra fazer um comentário agora. Mas esse gráfico aqui é em relação ao DXY, né? Que é o dólar lá fora. O gráfico aqui, né? E aí isso aqui é em relação ao short. Posições short, posições vendidas de dólar. E aí, não sei com base ao qual ativo específico, né, em relação às opções, mas parece que tá aumentando, tá? Tá aumentando as posições vendidas. Eu achei muito estranho isso. Algo para se ter atenção. Aumentou muito nesses últimos... para vencimento, inclusive para agosto, depois. Na verdade, esquece o que eu falei, não é para questão de vencimento, mas é questão de data aqui normal, esse prazo histórico, né? E aí, nesses últimos dias, semanas, teve uma subida muito forte aqui das posições, tá? Algo a se atentar, infelizmente, algo muito estranho. As eleições nos Estados Unidos vai interferir, já está interferindo. Não sei se vocês acompanharam, mas já tem um tempo que eu venho comentando que não faz sentido, tipo, o Biden se candidatar. E aí, o discurso que teve na quinta-feira, eu acho que foi um choque para algumas pessoas que talvez não estejam acompanhando o que está acontecendo com ele. E aí ainda fica a discussão, já tem vários sites de notícias do mundo todo dando especulação de quem deve ser o possível substituto ou a possível substituto do Biden, falando que ele não tem condição para disputar essas eleições. Meio que estão querendo dar de bandeja, assim, pro Trump ganhar. Então a situação, isso pode ter sido um dos motivos também, que sexta-feira tenha sido um movimento forte do dólar. E aí essa semana, a gente tem a primeira semana do mês, primeira semana do semestre. E aí nós já começamos aqui com feriado no Canadá, mas tudo bem. Hong Kong também, feriado aqui lá no Hong Kong. E aí, notícias importantes na zona do euro na segunda-feira. Nós temos o boletim nosso aqui na 8h25, mas notícia, nós temos também. Nós temos aqui 10h45 PMI e 11 horas, tá? Importante isso aqui. Balança comercial às vezes não sai essa hora mesmo. Terça-feira, nós temos aqui notícia também na zona do euro continua. Eita, discurso do Powell, às 10h30. Não sei de qual o teor do discurso dele, mas atenção. Ofertas de emprego, JOLTS, também importante, 11 horas. Então, primeira semana sempre tende a ter muita coisa. Vai ter payroll também essa semana. Quarta-feira, eita! 3 de julho. 3 de julho, um dos feriados mais importantes que tem. Feriado nos Estados Unidos vai fechar mais cedo, tá? Então, vai abrir ali 10h30 e 13 horas já vai fechar praticamente a Bolsa dos Estados Unidos. E aí, de notícia, nós temos 9h30. Na verdade, 9 horas já abre nosso. Depois nós temos a ADP, que é a prévia do payroll, muito importante, 9h15. Depois 9h30, 10h45. Então, sempre a primeira semana é bacana.
11 horas aqui em relação à volatilidade, né, que a gente pode ter nessas horas, nessas notícias. 4 de julho, que é realmente um feriado, então dia 13 aqui é uma antecipação, mas o 4 é o famoso 4 de julho. Nossa Senhora, os feriados, assim, mais importantes mesmo. E aí o volume aqui, gente, nessa quinta-feira, sei não, mas deve ser assim, triste para nossa bolsa. E aí na sexta-feira vai ter payroll possivelmente. Deixa eu ver aqui, sim, vai ter payroll. Então tem feriado nos Estados Unidos, tem notícia. Encerramento mais cedo da bolsa lá, discurso do Powell, payroll, ADP, joyalties, PMI. Então assim, muita coisa. Semanazinha interessante. Primeira semana do mês. E aí, deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Acho que era basicamente só isso. Atenção, tá? Para a situação das ações, porque as ações estão performando até bem, no geral. Elas meio que, assim, eu acho que o cenário gráfico realmente puxou bastante, tá importando muito. E aí nós temos aí as blue chips, a maioria, subindo bem nesses últimos dias, o Ibov. Só que os juros também estão subindo. Como assim? Sendo que a base que nós temos é dólar para um lado, juros vai junto com dólar, e o índice é diferente. Tipo, dólar sobe, juros sobe. E índice cai. E junto com o índice nós temos às vezes as blue chips caindo. Como é que está conseguindo então o índice subir ao longo da semana, ao longo do mês? Mesmo com juros também está subindo ultimamente. E também com dólar. Então assim, o índice meio que está ignorando o movimento do dólar. Pode ser talvez uma convicção que a gente possa ter um viés, talvez, de que o dólar pode acontecer um movimento corretivo, tá? Porque graficamente o índice respeitou onde tinha que respeitar, uma região de suporte importante. O dólar buscou agora a nossa região de interesse, que era 5,50. Atravessou de 5,50, tudo bem, é normal que eu venha atravessar para pegar liquidez, mas já tá indo demais. Então eu tô esperando um movimento de correção e talvez eu não sei se eu vou esperar deitada, né? Porque esse dólar tá ignorando com assim, qualquer viés de força baixista. Mas é algo para se ter atenção. Achei bem interessante isso aqui. E isso eu não estou falando do dólar do Brasil. Isso é o dólar lá fora. As posições vendidas de dólar lá fora, DXY, está aumentando, tá? Muito estranho. E aí, junto com o fato do S&P estar em região de máxima, muito estranho também. O setor de tecnologia só puxando. O Dow Jones está longe do topo. Fez uma divergência em relação ao S&P. Está tendo divergência em relação ao setor de transportes lá, com o S&P. Uma coisa que Dow já falava que não é uma coisa saudável, que pode ser uma indicação de possível topo do S&P. Mas que estranho, né? Que estranho. Essas eleições aí podem agitar bastante nos Estados Unidos. E aqui, né?